Boa noite, Wake! Quem está preparado aí para o mais de Deus essa noite? Quem está animado? Tem que continuar com essa animação até o fim, hein? Vamos lá comigo. Gente, então, tô aqui, né? É isso. O pastor Carlinhos e a Ju, né, me chamaram para estar aqui conversando, né? Falando para vocês como foi esse tempo, como foi essa missão. Foi um desafio muito grande desde o início, mas Deus, em cada milésimo de segundo, mostrando a multiforme graça dele, mostrando o amor, o cuidado, a fidelidade dele todos os dias. Era no pôr do sol, era no amanhecer, era em todos os dias. Era a lua, era o sol, era o rio, era tudo. Então, assim, é o cuidado de Deus em todos os detalhes. Deixa eu só abrir aqui. Olha o tempo aí, vocês me avisam, hein? Que eu saio falando. Eu separei aqui um versículo base que está lá em Romanos 10. Romanos 10, a partir do versículo 4. E isso aqui que eu vou falar para vocês essa noite é só uma prova de tudo que a gente já estava vivendo lá. Todos os dias eu lembrava, vinha um versículo assim, o Espírito Santo trazia a memória. Gente, é isso, vamos embora. Era um louvor, era uma música, era um versículo. Então, assim, a importância da gente estar em dia com a palavra de Deus, a gente ter essa vida de intimidade. Falei muito lá também com o pessoal em relação ao lugar secreto, porque a realidade é que a gente só reflete aquilo que a gente já vive aqui. Você não vai fazer missão, quando você vai fazer missão, você não vai para um lugar tipo, não, agora eu sou uma pessoa transformada e eu vou fazer aquilo que o Senhor está me pedindo. Não, você já começa a fazer isso desde casa. Você já começa a fazer isso desde o ônibus que você pega. Vamos lá, todo dia, 665, motorista, em nome de Jesus, para que eu estou cansada. Mas é isso, tipo assim, é você ir com fé, Senhor, que o ônibus tenha ar-condicionado. Gente, é isso, exercitar a fé nos mínimos detalhes. Mas que faz a diferença no final, porque quando a gente se depara com essa realidade, é que a gente pensa e reflete, nossa, Senhor, porque eu exercitei a minha fé lá atrás, agora eu posso responder em fé diante daquilo que o Senhor me falou. Então, vamos lá. Romanos 10, a partir do versículo 4. Todo mundo abriu aí? As Bíblias de papel estão aí, né? Show! Ih, eu vi pouco, hein? 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto era para trazer Cristo lá do alto. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Tem um ponto final aí, né? Porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. E às vezes esse era um dos questionamentos que eu ficava durante essa missão, né? O Senhor, a gente foi em uma das comunidades e lá eles falavam em sateré, até uma nova língua aprendemos nessa missão. Então, assim, o quão desafiador é a gente poder falar também de Jesus em outras línguas, isso ainda dentro do Brasil, né? E às vezes eu ficava assim, Senhor, será que eles entenderam o que a gente está falando? E aqueles olhinhos das crianças brilhando e falando com a gente. Então, assim, mas vinha essa palavra do Senhor, tipo assim... E é assim, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. A palavra foi pregada. E ele fala que se a gente crer no coração, confessar com a boca, acabou, gente.
É isso, entendeu? E muitas vezes a gente fica querendo complicar as coisas. A gente, não, mas tem que fazer assim. Não, gente, tem que fazer o que está aqui, ó, tá na palavra. Então, vamos embora. E aí, com isso, né, para vocês não ficarem muito mas assim, Marcela, você está falando muito e a gente não está vendo nada. Eu fiz um vídeo para poder mostrar para vocês mais ou menos o que a gente viveu lá esses dias e incentivar vocês também, encorajar mesmo. Porque às vezes a gente tá ali na rotina, tá ali na batida e tal, no pensamento, e às vezes a gente não está, de fato, fazendo o que Deus nos pediu para fazer. E quando a gente não faz o que Deus pediu para fazer, você pode estar fazendo 30 coisas. Mas se você não está fazendo o que Ele pediu, fica aí a questão, né? Então, assim, vou pedir para a Duda passar o vídeo aí, que mostra mais ou menos umas imagens dos dias lá. Isso foi só um pouquinho do que o Senhor fez lá esses dias. E eu estava até pensando, eu falei, Senhor, como eu posso deixar isso de uma maneira bem clara, né? Porque foram muitas coisas, muitas emoções, e às vezes a gente foca muito nessas coisas e não está ali no principal, né? E eu fui destrinchando com o Senhor, assim, e se eu pudesse estabelecer uma pergunta para a gente refletir, né? Seria, para onde nós temos inclinado o nosso coração? Porque, como eu falei, né? A gente vai vivendo ali, estou sentindo isso. Aí, como diz o pastor Elinho, né? Tá sentindo? Tá sentindo? Gente, não é pelo sentimento, né? Mas é pelo aquilo que o Senhor tem nos direcionado a fazer nesse tempo, né? Então, a gente, como juventude, como Wake, como Academia da Fé, é um tempo que a gente tem que viver isso com o Senhor. É esse tempo de dependência total dele, né? E aí, vamos lá. E aí, o primeiro tempo... E aí, enfim, o primeiro tópico, né? Eu botei, no geral, né? Características dos que estão dispostos a cumprir o ID. Porque a gente tem um propósito nessa terra, certo? Amém? Tá todo mundo acordado, né? A gente tem um propósito a se cumprir, que é o ID. Só que, como virão se não há quem pregue? Eu não... E repito, né? Eu não estou dizendo que você tem que ir para a Amazônia para você pregar, mas é algo que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. É um Uber que você pega, é alguém da sua casa, da sua família. E aí, eu fui observando, né, durante esses dias, eu fiz um script assim, mental, das coisas que a gente viveu lá, das pessoas que a gente conviveu e da importância que a igreja tem, as características que a igreja tem que ter como um todo para que a missão de fato seja cumprida. E aí o primeiro ponto que eu coloquei foi em relação à importância da unidade. A unidade é algo homogêneo, né? É em relação à nossa identidade. E como a gente aprende todos os dias aqui, seja na Atos, seja nos domingos, né? A gente tem a nossa identidade fixada em Cristo. E quando a gente tem essa identidade em Cristo, a gente tem que honrar essa identidade em Cristo. Então, a gente não pode viver como pessoas que não têm identidade, como não tem um registro, como não tem uma marca. Porque a gente tem a marca do sangue do Cordeiro em nós. Então, a gente tem que honrar essa marca. Então, assim, é no sentido de, cara, você está aqui, você está vivendo tudo isso com o Senhor e você vai ficar meio tipo assim, acho que não dá não, entendeu?
vai além das minhas capacidades, acho que eu não vou conseguir. Não, gente, que pensamento é esse? É o pensamento do reino que a gente tem que ter. O pensamento de ousadia, o pensamento de coragem, o pensamento de alegria o tempo todo. Porque é assim que é o nosso Deus. Como a gente leu em Salmos 34, né? Nós ficamos com o rosto radiante de alegria quando nós estamos na presença do nosso Deus. Então, o nosso rosto tem que estar assim todos os dias, amém? Nós passamos por aflições, é claro, mas isso tem que estar na nossa essência, isso tem que estar aqui, ó, no sangue, tipo assim, Senhor, eu nasci para Ti, a minha vida está em Ti, o meu coração arde por Ti, então isso também tem que resplandecer através de mim, amém? E aí lá a gente pôde observar, assim, a gente foi pelo projeto Compaixão e, pelo incrível que pareça, a palavra compaixão tem a ver, no caso, como é que eu anotei aqui que eu esqueci o nome? Calma aí. A etimologia da palavra tem a ver com comunhão também. E comunhão, unidade. Unidade, comunhão, compaixão. Tudo faz sentido, gente. Tá tudo conectado no reino, é assim. E a gente foi mais ou menos com um grupo de 50 pessoas, dentre médicos, dentistas, e a galera faz tudo. Falaram que essa é a melhor galera. Eu estava lá nesse meio. E assim, as pessoas eram de igrejas diferentes, todas que vocês possam imaginar, de profissões diferentes, idades diferentes. Pelo incrível que pareça, não, né? Eu era a pessoa mais nova de lá. Enfim, já tinha uma galera com filho, casado, super vivido. E eu também estava lá, né? Vamos embora, vamos queimar por Jesus. E aí eu estava percebendo, porque dentre nós que estávamos ali na missão, a gente já tinha hábitos diferentes, né? Por conta de cultura. Tinha paulista que falava porteira, e me chamava de Marcela, e eu ficava zoando. Mas também tinha aquela galera que estava falando, enfim, Nordeste, esses hábitos, né? Mas que em tudo isso a gente era unificado por um único Espírito. E a gente poder ver esse mesmo Deus entre nós, mesmo que em estados diferentes, localidades diferentes, hábitos diferentes, agindo no nosso meio, gente, era incrível. E vocês puderam ver um pouco nesse vídeo, né? Vamos lá. E aí, uma coisa que Deus me trouxe muito assim ao meu coração é que às vezes a gente vai, geralmente nas terças-feiras aqui na igreja, né, a gente ora pelo Brasil. Só que, como o pastor Carlinhos falou anteriormente, né, a gente sempre ora com objetivo, com foco, o país tal, ou então pelo Brasil, o estado tal, o estado tal. Só que quando a gente realmente estabelece esse foco, que é diante de uma palavra que a gente tem do Senhor, isso se torna uma realidade dentro de nós, né? E aí a gente consegue direcionar a nossa oração. E eu entendo que às vezes o Espírito Santo nos direciona por meio de uma revelação, seja uma pessoa, seja nomes que o Senhor nos dá, né? E a importância da gente estar buscando por isso. A gente buscar essa tamanha intimidade ao ponto de Deus nos mostrar a realidade que a gente está de cara. Tipo assim, Senhor, é com isso que eu estou lidando. É dessa forma que eu tenho que viver. Eu tenho que honrar também essas pessoas porque elas estão do outro lado, em outros estados, do outro lado do Brasil, também orando pela minha vida. Então, essa é a importância da unidade que eu vejo que a igreja tem que ter em alta no coração. Porque a gente acha que unidade é só aqui, o meu grupinho e tal, tá tudo certo, a gente se conhece. Só que às vezes você olha para o outro lado da igreja, e tem alguém que você vê todos os domingos, mas que você não conhece, na verdade. E essa é a importância da unidade, porque quanto mais próximo nós estamos, mais entendimento nós temos, mais conhecimento nós temos, e assim também com o Pai. Então, primeiramente, a gente tem que refletir essa unidade com o Pai, para que essa unidade ela seja reverberada diante da unidade que a gente vive diante do corpo. Amém? Vocês estão entendendo, né? Então, show. Tá. E aí, dentre esses hábitos diferentes, o Espírito Santo fez alguns tratamentos comigo lá nessa missão que eu gostaria de compartilhar. Porque conversando também com outras pessoas, inclusive aqui da igreja, algumas pessoas sempre ficam tipo, eu acho que esse negócio não é muito pra mim, sabe? Eu acho que agora não dá, e eu tenho isso. E, gente, assim, era um barco com 50 pessoas, dormia todo mundo na rede, entendeu? Tinha banheiro para dividir, então imagina as situações, né? E eu estava numa situação assim, de tratamento com o Senhor, pois tenho as minhas questões alimentares, né? Um paladar meio infantil aqui, outro ali, mas a gente está em processo, eu creio em nome de Jesus, vão acompanhando. E aí a gente chegou em uma comunidade, e nessa comunidade, a maioria, eles não tinham aceitado ainda o evangelho, né? Eles já tiveram contato, mas estavam com aquelas questões, né? E aí, um parênteses aqui, né? Para modo de conhecimento mesmo, né? Porque eu cheguei lá, eu estava meio
perdida. Mas assim, não nos dirigimos aos indígenas como índios, né? Isso é ruim para eles, é preconceito. Então a gente fala como indígenas. E lá a gente não chamava nem de tribo nem de aldeia, mas comunidades. Então tribos, aldeias, comunidades, índio e indígenas. Esse é o parênteses aqui. E a gente chegou lá nessa comunidade. Na verdade, antes de chegar, então, assim, era o nível que a gente estava lidando, né? O pastor falou lá, tinha o pastor da igreja de Maués. E, assim, de Manaus para Maués são 19 horas de barco. E de Maués para a base mais próxima, que era a comunidade Nova Jerusalém, eram mais 7 horas de barco aproximadamente. E depois a gente só foi entrando mata dentro, que eu perdi a noção. Mas a gente foi com foco, com objetivo, era isso. E aí, antes da gente chegar nessa comunidade, a gente parou para ele poder explicar como funcionava. Aí chegou uma irmã muito usada por Deus e virou para mim e falou assim: Marcela, fiquei sabendo que vai ter que comer, hein? Ofereceu, vai ter que comer. Aí eu: Senhor, tenha misericórdia, tu conhece o coração da tua filha. Aí eu fui e falei: não, calma aí, irmã, vamos conferir isso direito, porque como é que funciona. Aí eu cheguei lá para conversar com o pastor, ele falou: não, é porque lá, se eles recebem bem você, o evangelho e tudo mais, eles têm o hábito de oferecer comida, né? É uma maneira de educação, realmente. Só que a comida não é essa comida da gente, né? Era tipo assim, uma carne de macaco, um negócio assim, bem exótico. E aí eu olhei assim, eu falei: Senhor. Aí eu, mas e se recusar? Aí ele: se recusar é ruim, muito ruim. Aí eu parei e falei: pois não vamos poder recusar, porque recusou comida, recusou o evangelho. Não tem como, Jesus não dá. E aí eu respirei fundo e falei: Espírito Santo, tu conhece as limitações da sua filha, mas eu vou. Aí ele: não, mas fica tranquila, como eles estão esperando a gente há 1 dia e meio mais ou menos, porque lá a notícia, por mais que seja longe, ela corre, tá, irmãos? E ele falou: eles estão esperando a gente 1 dia e meio. Então, assim, fica tranquila, carne de macaco não deve ter, essas caças, né? Mas deve ter leguminosas. Vamos com calma. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente chegou lá e conseguiu cumprir com o objetivo. E nessa comunidade, inclusive, eles falavam a língua sateré. A gente aprendeu, né, até mesmo cantar em sateré. E com isso, mais uma vez, tipo assim, o Senhor foi glorificado e honrado, sabe? O Senhor vai nos dando, o Espírito Santo vai nos dando capacidades assim fora do comum. Às vezes a gente fica com essa questão de: ai, eu não vou conseguir, tá difícil para mim, ou então, nossa, que impossibilidade. Gente, que impossibilidade que a gente vê, gente. Para o nosso Deus, que é soberano, poderoso, Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos, e a gente ainda cogita, tipo assim: acho que não, vamos embora. E aí, com isso, partindo para o próximo tópico, eu botei como o exercício da autoridade. O poder do nome de Jesus é maior. E esse poder, ele nos foi delegado. Gente, é o poder que há no nome de Jesus. Então, é a gente encarar realmente as situações e falar: cara, no nome de Jesus tem poder. Então, a gente não precisa aceitar determinadas situações, porque no nome de Jesus tem poder. E se esse nome está acima de todo outro nome, e Ele nos deu autoridade para falar diante do nome dEle, o que está faltando, gente? A gente tem tudo nas nossas mãos. E esse é o poder do nosso Deus, é tão soberano. E a gente vê isso na prática. Eu confesso que eu ainda estou procurando palavras para definir. E aí eu queria destacar a importância das declarações. O pastor Carlinhos, até na oração, sem saber o que eu ia falar, já saiu engatilhando tudo aqui. Eu falei: eita, já vai logo, fala aí, irmão. E a importância das declarações, né, é a gente estar falando debaixo da palavra. A gente não pode usar apenas palavras soltas e achar: vai fluir aqui, entendeu? E você jogou. Não, seja intencional nas coisas que você tem feito. Até hoje eu estava indo de Uber, né? E eu falei: gente, a missão não acabou, entendeu? A nossa missão é diária, você não precisa estar longe para você fazer missão. E eu falei assim: cara, eu preciso falar com esse cara, não sei quem é ele, mas eu sinto que algo tem que ser fluído aqui, né? E aí, daqui a pouco, ele estava precisando de uma oração, era uma família, fulano que não estava bem de saúde. E, nossa, quando você para pensar, poder nos foi dado, autoridade no nome de Jesus, o maior nome de todos, o nome mais especial, lindo, é o do nosso Deus. E a gente fica, às vezes, retendo isso. Jovens, a gente não pode reter isso. A gente tem que ir com coragem, com ousadia. Vem pensamentos contrários e a gente tem que falar: em nome de Jesus, está repreendido. Vamos embora, o Senhor nos deu ousadia no nome de Jesus. E isso é algo também que o Senhor falou no meu coração, sabe, em relação à ousadia. E aí,
na missão, foi bem assim mesmo, tá? A gente chegou na primeira comunidade e foi a primeira vez que... Não conta pra eles, tá? Mas foi a primeira vez que eu vi o Nino, Carlos e a Luli pessoalmente, na Amazônia. E aí eu falei, uhul, que legal, vamos apoiar e incentivar. E eu tinha falado assim, Senhor, tô indo pra Amazônia, eu sei fazer algumas coisas, mas o que o Senhor quer que eu faça lá? E essa é a importância também da gente, tipo assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque não adianta nada você ir e você não fazer o que Deus pediu. Você fazer 30 coisas, mas não faz o que Deus pediu. E aí Deus foi me mostrando que tinha alguma coisa com criança. Só que eu nunca, entendeu? Eu sempre gostei muito de criança, mas nunca fiz nada muito intencional ali. Eu falei, Senhor, tu vai fazer alguma coisa. E aí eu entrei numa salinha assim com 80 crianças. Pá, uma cabeçada assim, ó. Aí eu, Jesus amado. Aí eu só fui tirar uma foto da Luli e do Carlinhos. E do Nino Carlos, perdão. Aí do nada, tá aqui, ó. Luli, Nino Carlos e eu na portinha assim com o celular, tipo, tá. Aí veio o Carlinhos. E agora, o Nino Carlos, perdão. E agora, a tia Marcela vai tocar uma música pra gente. Aí eu, não tem como eu falar que não, né? 80 pessoas olhando pra minha cara. Aí eu não vim pra Amazônia pra, né, dar um não aqui. Aí eu olhei assim, né não, tia Marcela? Aí eu, pois é. E agora a tia Marcela vai lá pegar o violão, porque nem violão eu tinha. Aí, enfim. Aí daqui a pouco tava lá, mais uma música. E depois, você sabe essa, não sabe, tia Marcela? Aí eu, Então, assim, e aí eu falei, gente, quantas vezes anteriores, às vezes eu, tipo assim, não, tipo, não dá, não quer dizer que eu sou uma, entendeu, super toco agora não, mas a gente está fluindo ali com calma no processo do Senhor. Mas às vezes a gente vê essas situações e a gente, tipo assim, ai, não vai dar. Ai, eu não sei. E às vezes a gente não se deixa viver ali diante do Espírito Santo. Às vezes Deus está dando uma ordenança para a gente, debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, e a gente, não, desculpa, não vai dar. Gente, para o Espírito Santo fluir, a gente tem que se permitir, a gente tem que se colocar nessa brecha. Não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade no meio do caminho, não quer dizer que a gente não vai ter aflições, ou a gente vai ter algum anseio, ou que vai ficar perfeito. Eu estava tocando só o dó e eu creio que estava, nos olhos espirituais, estava tudo dando muito certo. E é essa a importância da autoridade no nome de Jesus. Às vezes a gente fica esperando o outro fazer aquilo que a gente pode fazer. E o pastor também falou isso, gente. Olha só como é que está tudo conectado. Porque a gente acha que o outro é mais capaz do que a gente, ou a gente acha que o outro tem mais facilidade, e a gente fica, né, tipo assim, não, vai você, vai você. Você nunca estava de olho fechado aí, deu aquela abertinha assim para olhar seu amigo, levantou a mão também para você fazer junto. Gente, a gente não pode continuar vivendo isso, porque a gente, como a gente sempre fala aqui, né, nós somos a igreja do fim, né? Como a gente vai ficar olhando, esperando o outro fazer para a gente poder fazer igual? A gente tem que agir com autoridade nesse nome, a gente tem que agir com ousadia, crendo que aquele que começou a obra, ele é fiel para cumprir. Então, assim, naquele momento eu só queria, eu falei, Senhor, tu não fez eu vir para a Amazônia à toa para chegar aqui e falar assim, não, desculpa, Nino, Carlos, não vai dar para eu tocar, pede para outra tia, entendeu? Então, assim, a gente ser direcionado diariamente, realmente também estar sensível a isso, porque às vezes na hora da emoção a gente, vambora e tal, e calma aí, também não é assim, mas quando a gente está debaixo de uma palavra, quando a gente está sendo movido pelo Espírito Santo, a gente vai tendo uma sensibilidade. Isso não quer dizer que também isso é do dia para a noite, não. Mas isso é de acordo com a sua busca, isso é de acordo com a essência que você tem buscado no íntimo com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. Show. E aí eu queria dar mais um exemplo dessa missão, né? A galera estava perguntando, o que aconteceu lá e tal? Teve milagre? Só faltou perguntar isso, né? E aí a gente foi numa dessas comunidades. E para mim, assim, foi uma das comunidades mais impactantes, porque a realidade é que a gente via muitas coisas bonitas, a gente via muitos sorrisos também, mas a gente via também muitos olhares de tristeza, sabe? De realidades que a gente não vive aqui, entendeu? Tipo, realidades como falta de água. Teve até um menino que a gente estava no mercado almoçando e aí ele chegou, isso antes da gente ir, a gente estava na cidade ainda de Manaus, então só para vocês terem uma noção da precariedade. Ele chegou, irmã, água mineral. Tipo assim, gente, a gente vai ali no
no filtro e tem água assim, ó. As crianças até abrem, deixa cair. Então, assim, a gente tem que valorizar as mínimas coisas também. Que a gente está acostumado com ar-condicionadozinho. Lá era adorando, gente. Aqui, pizza aqui quase na costela. Mas era assim, no sentido de, cara, Deus está. Ele continua habitando, entendeu? Ele continua no nosso meio. A nossa adoração, ela tem que continuar focada nele, porque ela não depende das circunstâncias, ela não depende do ambiente que a gente está, mas ela depende da forma em que o nosso coração está inclinado para aquilo que ele tem para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom demais. E aí, nessa comunidade que a gente foi, aí sem contar com o menininho, né? Nessa comunidade que a gente foi uma das mais precárias, assim, eu senti. E não só precária, como ela tinha um peso espiritual que era muito diferente dos outros. Era uma comunidade que ainda também não tinha aceitado ainda o evangelho, mas a gente teve uma liberação para poder ir lá e realmente poder falar de Jesus para aquelas crianças, para aquele povo. Lá eles não tinham poço, então eles não tinham água filtrada, acredito eu que eles usavam mesmo o rio mais próximo. E assim, você via pelo convívio entre as crianças que elas não se comunicavam assim, tipo, e aí, tudo bem? Era tipo puxão de cabelo, onde rolava o cachorro, passava o porco, e aí daqui a pouco a criança. Então, assim, para você ver o nível de miséria que tinha nesse lugar, né? E não era só uma miséria física, mas a gente sentia que era uma miséria espiritual. E aí a importância da gente estar sensível 2.0, né? Tipo assim, você tem que entender que o lugar onde Deus te coloca é um lugar que Ele coloca intencionalmente. Você não está ali à toa. Então, seja no seu trabalho, no seu estágio, no ônibus que você entrou, que não foi o primeiro, foi o segundo, porque você perdeu. Gente, tudo isso Deus tem um propósito. Só que para isso a gente precisa estar com os nossos olhos espirituais e ouvidos espirituais abertos para que a gente realmente entenda, tipo assim, Senhor, o que o Senhor quer na nossa vida nesse tempo. Eu tenho feito um exercício incentivado aí pelas orações que temos durante a semana, tipo assim, eu acordo, dou lá bom dia para o Espírito Santo e eu fico assim, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? E até no dia que eu estava indo para a Amazônia, né? Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? E eu mesmo já respondi, vamos para a Amazônia, meu Deus. Mas assim, a gente realmente se colocar nesse lugar e tipo assim, Senhor, eis-me aqui. Porque a gente pegar e cantar um louvor, tipo assim, tudo é teu, eu sou teu. Gente, aí fica fácil, né? Mas na hora do vamos ver, a gente, tipo assim, não, deixa lá pro irmãozinho, o Everson vai lá fazer, a Rose vai lá fazer pra mim, entendeu? O Samuel sabe mais. Gente, não tipo assim, é a gente, entendeu? Só que a gente, enquanto a igreja não acordar pra essa realidade, tipo assim, não, é que eu sou muito pequenininho, eu sou muito novo, sabe? Não tenho idade pra isso, eu não consigo, da minha boca não sai um eu não sou desenvolvida que nem a Marcela. Gente, é o poder do Espírito Santo que vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Então, assim, a gente crê que é Ele que nos dá capacidade, é Ele que nos encoraja. Então, assim, você acordou aquele dia meio desanimado e tal, tipo, ai meu Deus, mais um dia. Mais um dia não, gente. É mais um dia para o Senhor fazer infinitamente mais na vida do meu irmão, na vida do meu colega de classe, na vida do meu colega de trabalho. Na vida dos meus familiares também. Então, assim, enquanto a gente acordar com essa mentalidade de vambora. Não, gente, vambora, aleluia, é isso, vamos com Jesus, é Ele que me sustenta, é Ele que me fortalece. Não estou falando que é para você ficar gritando que nem eu, mas talvez seja do seu jeitinho, em nome de Jesus, vamos lá, isso, vai dar tudo certo. Por quê? Porque a gente vive debaixo de uma palavra, de uma promessa que o Senhor tem pra gente. E Ele veio para que tenhamos vida, e vida o quê? Em abundância. Então, a gente não pode se contentar com miséria, a gente não pode se contentar com pouco, a gente não pode se contentar com tristeza e tá tudo certo, a gente não precisa se contentar com doença e, ai meu Deus, é assim mesmo. Não, gente, a gente tem que se posicionar enquanto filhos de Deus. É nisso que eu creio, é a palavra, é o que ela fala ao nosso respeito. Aleluia. Então, a gente precisa o quê? Ter coragem, ousadia em Cristo Jesus, entendendo que Ele é fiel para cumprir toda a boa obra. E aí isso me remeteu a quando enfim, o Espírito Santo falou, Amazônia, missão, Jesus. Só que, tipo assim, há 7 anos atrás, eu tinha voltado de um acampamento, que não era na minha igreja, era tipo assim, um acampamento. Fui no acampamento, assim, e o Espírito Santo, foi a primeira vez que o Espírito Santo tinha falado comigo e eu nem entendia que era o Espírito Santo. Então, assim, né? E aí veio essa questão de missão e Amazônia, foi muito específico, assim. E aí o Espírito Santo, no Influenciadores que teve aqui, trouxe isso ao meu coração, né? E aí aquilo estava queimando, tipo assim, eu não estava conseguindo me segurar. Aí cheguei em casa e fiquei, meu
Deus, como é que eu vou falar isso? Minha mãe, ai, Jesus, segura. E aí o próprio Deus foi lá, trator, não, mãe? Falou o coração e tal. Deus foi provendo as coisas, porque assim, se eu parasse para poder olhar calendário, trabalho, gente, não dava, entendeu? Não dava, não tinha como. Mas eu falei, e aí, Senhor, eu tenho duas opções. Ou eu olho o calendário e fico assim aqui murmurando e depois vendo as fotos e tipo assim, eu podia estar lá, podia ter feito isso, aquilo, ou então cogitando coisas na minha mente, que é muitas vezes o que acontece, a gente pede oportunidades e depois a gente fica assim, poxa, eu podia ter falado, né? O cara podia ter sido curado, porque eu creio que pode curar por meio da palavra do Senhor, e eu não falei. Mas a gente vai ficar se martirizando porque deixou passar? Não. A gente parte para o próximo. Pelo menos eu estava alerta, vamos embora, qual é o próximo? O que a gente vai fazer agora? Vai vir a próxima pessoa, vai passar alguém, sei lá, um irmão do meu lado, eu vou estar ligado. E é isso, tipo assim, não é a gente ficar no pensamento preso, tipo, ai, não deu certo. Ficar se lamuriando, ou tipo assim, ai, hoje eu acordei meio assim. Não, é que eu sou tímido, sabe? Não tem jeito. Gente, vamos embora. É isso, tipo assim, entender que é Ele que nos capacita. Não é pela força do nosso braço, não é porque um fala mais e o outro fala menos, não é porque você se veste melhor e o outro de menos. Então, assim, é isso, gente. É o poder do Senhor que Ele vai fazendo tudo se unir, se moldar. E aí um exemplo, vamos abrir a Bíblia lá em 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20, do 12 ao 15. Quem estava ontem lá no Conexão, eu até falei, nossa, eu vou dar um spoiler, mas aí o Espírito Santo vai, minha filha, fala. Aí eu, tá bom. 2 Crônicas 20... Quem abriu, fala amém. Quem não abriu, misericórdia. É isso, 2 Crônicas 20, do 12 ao 15. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. E é nesse lugar que a gente tem que se colocar, nesse lugar de exército do Senhor, que a gente vai marchar adiante. A gente não vai olhar para as circunstâncias, não vai dar. E aqui, essa parte de Josafá, né, fala que eles venceram, eles derrotaram o povo, né, o posto que estavam indo contra eles, com o poder do louvor, com o poder da adoração. E às vezes a gente vem no domingo, a gente está lá tipo assim, não, vou escutar só uma musiquinha. E você bota no fone aquele negócio que não está te edificando em nada. E você está ali assim, uhul e tal, tô gastando meu tempo. E muitas vezes a gente não está ligado. Cara, às vezes um tempo que você está ali com fone, seja na academia, seja no seu trajeto para casa, para o trabalho, você pode estar sendo edificado pela palavra, seja por meio da oração, seja por meio de louvores, e você está gastando com coisa que não está te edificando em nada. Então a gente tem que estar atento a isso também, principalmente os jovens, né? Não, galera? A gente precisa... Galera não, pessoal, né? Que lá não pode, tem que... Mas assim, a gente tem que estar ligado em relação a isso, porque você está ali e tal, às vezes você nunca parou nem para pensar no que aquele louvor está falando ao seu respeito. Você nunca parou para pensar no que aquele louvor fala sobre o nome de Jesus. Mas aquela música que fala assim, assim, assado, você sabe a letra toda, de cor. Salteado. Estou aqui, você... Uhul! Gente, não dá mais tempo para a gente viver dessa forma. Não dá mais para a gente continuar alimentando esses hábitos que não vão nos levar ao lugar que de fato o Senhor quer que nós estejamos. E aí sobre isso, um terceiro ponto é sobre a vida de adoração. É algo que Deus foi falando ao meu coração assim por muito tempo, em relação à vida de adoração. E às vezes eu achava que eu estava... eu falei, nossa, às vezes parece que você está meio sozinho, né? A gente fica meio tipo, tô passando por esse deserto. E aí isso já se torna também um nimbo, assim, né? E eu tipo assim, não, o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Então eu creio que Ele está fazendo. Eu não estou vendo, não estou sentindo, mas Ele está fazendo. E a gente tem que crer nisso, né? Eu não estou vendo, não estou sentindo, mas no mundo do Espírito está acontecendo alguma coisa. E é por isso que a gente tem que falar, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, porque eu não estou vendo.
vendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo, é a tua mão que está na frente. Não vai ser com a força do meu braço, não vai ser com o tom da minha voz, não é porque eu sou afinado ou desafinado, porque eu tenho capacidade ou não, mas é o Senhor que vai fazer. E aí, com a vida de oração, de adoração, isso vai sendo refletido sobre a nossa vida, sobre a nossa rotina. Não necessariamente você precisa ficar cantarolando o tempo todo para você ter uma vida de adoração, mas só de o fato de você simplesmente parar um tempo do seu dia e você ter o seu coração contrito, aquilo que o Senhor quer. Você não precisa saber tocar, você não precisa saber cantar, mas quando você tem o seu coração contrito, Senhor, eis-me aqui. Tá tocando aqui o louvorzinho, eu não sei o nome da música, eu não sei quem é o cantor, mas eu estou aqui, eu estou disposto a adorar a Ti, a engrandecer o Teu nome nesse momento, porque às vezes a gente já chega assim, pai, então é que eu quero isso aqui, sabe? Gente, tipo assim, primeiro a gente precisa colocar Deus nesse lugar que já é dele, para depois a gente vir e falar assim, Senhor, eis-me aqui, me usa e vamos lá, né? Tipo, tem isso aqui, precisa ser ajustado e entender que isso é um processo. Você não vai virar um tipo, ai meu Deus, agora eu canto todas as músicas. Não, mas é um processo. Só que enquanto a gente continuar resistindo a outras coisas que apenas nos afastam, a gente nunca vai chegar nesse propósito. E por isso que vem a vida de adoração. E aí, por que eu resolvi falar sobre a vida de adoração para vocês? Lá também na missão, a gente estava na base. Então, assim, a base assim, já tinha uma igreja, já tinha querendo uma estrutura. Tinha grande parte da comunidade ali já tinha um coração rendido, né, para Jesus. E como a gente tinha também atendimentos médicos e atendimentos odontológicos e psicólogos também, muitas pessoas das comunidades mais próximas ficavam sabendo que a gente estava lá e vinha aquela galera, tipo assim, era canoa, era voadeira, era só uns nomes assim. E a gente foi aprendendo, porque teve um dia que a Luli falou um barco, todo mundo... Aí ela, o que tem, gente? É barco. Mas não é barco, não, é canoa, voadeira, essas coisas. E aí o pessoal vinha de todas as comunidades assim mais próximas, vinha, sei lá, um grupinho de 3, 4, 5. E aí teve um dia que uma missionária que estava com a gente lá nesse projeto... Perdão, que estava com a gente lá nessa missão, no barco. Ela é lá mesmo de Maués, nascida de Minas, mas levada para lá pelo Espírito Santo. Ela estava com a gente nessa missão e ela teve uma inspiração de que grande parte das comunidades, né, os pais e tal estavam, em sua maioria, voltados ali para a igreja, voltados para Jesus, e eles levavam as crianças, né, os mais novos. Mas que muitas das vezes os adolescentes e os jovens não eram levados nessa mesma intensidade. Então, muitos acabavam, tipo assim, no mundo das drogas, álcool. E assim, a gente tem o acesso que a gente tem hoje, né, para formas de resolução de conflitos e tudo mais. E lá, não. Você olha para um lado é mato. Você olha para o outro é mato também. Então, assim, eles não têm tanto acesso quanto a gente tem e vivem também essa realidade. E aí, essa missionária veio com essa inspiração, né, eu creio que de Deus, da gente separar um momento para jovens e adolescentes ali. E aí o Nino, o Carlos e a Luli, né, também foram lá juntos, e eu com violão. Sem saber o que Deus ia fazer, mas eu estava preparada com o violão na mão. E aí a gente entrou, gente, sem brincadeira, era um quartinho, assim, uns 3x3, assim. É menor do que, mais ou menos daqui para lá, assim, ou menor. Tudo fechado, uns 40 graus, não corria um vento. Eu só via assim, um sorzinho do Nino Carlos, tipo assim, vambora. E assim, e aqueles adolescentes e jovens, assim, o máximo era 22 anos. E o mínimo era 13 anos, 12, 13 anos que estavam lá. E assim, tinha umas 20 mais ou menos que tinham, né? Lá dentro. E aí chegou uma hora que todo mundo travou assim na escada e ninguém ia mais entrar. Aí eu cheguei com o violão, vambora, galera, tem alguém com medo de sujar a calça aí não, né? Aí o pessoal entrou assim e começou a sentar no chão, os meninos dando lugar. E ali, gente, o Senhor começou a derramar, sabe, o poder dele. E aí o Espírito Santo me trouxe à memória louvores que eu, tipo, bem mais nova, tocava lá sozinha no meu quarto, tipo assim... Ei, pai, olhando pra você. Isadora Pompeu, sabe? Tipo assim, no ukulele, tipo assim, tô tentando Deus. E aí, gente, tipo assim, foi naquele momento que o Senhor foi falando por meio desses louvores. E aí, o Nino Carlos, mais uma vez, em ousadia, vambora, agora vamos fazer diferente, hein? Vocês falam louvor e a tia Marcela toca. E eu, eita glória, ele tá com fé. Mas eu falei, Senhor, eu vou ficar aqui parada, pagando mico. Não, eu falei, Senhor, é nessa fé que estamos indo? Vambora. Essa é a onda, né, do Espírito. Então vamos com Jesus, porque Ele continua aqui. E assim, né, mesma circunstância ali, gente, tipo assim, se você olhasse no natural, um lugar zero propício para adoração.
Um lugar zero propício para a gente falar de Jesus. É um lugar que a gente só ia entrar assim, ui, calor, tchau. A gente só ia fazer isso. Só que não. Era um lugar, era um tempo, era um lugar separado para a gente poder fazer aquilo. E a palavra foi ministrada ali. E depois você vê aqueles jovens, aqueles adolescentes fazendo uma declaração de fé, sabe? Senhor, eu rendo meu coração a Ti. Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Senhor, eu me arrependo de viver isso, de fazer aquilo. Mas hoje eu decido viver para Ti. Gente, isso não tem preço. Só que aquilo, para isso, muitas coisas, a gente precisava deixar essa mentalidade de, ai, não dá. Ai, não tem ar-condicionado. Ai, não tá calor. A gente precisou fazer renúncias. E muitas das vezes a gente olha para as coisas e tipo assim, ai, mas isso aqui eu não consigo. Ah, mas isso aqui é muito difícil para mim. E a gente tem que, tipo assim, eu não quero, eu decido agora, ó, bati o pé aqui, chega, não dá mais, não é não. O crente é o quê? Sim, sim, não, não. Acabou, pronto, vamos embora. Próxima página com Jesus, porque eu sei que Ele está lá me esperando. E aí você dá mais um passo, vamos embora com Jesus. E dá outro passo, vamos embora com Jesus. E é assim que aquelas vidas foram conquistadas. Eu creio que eles foram salvos naquele dia em sua parte. E aí depois, para melhorar, aí eu falei, Senhor, Tu és maravilhoso. 20 jovens adolescentes, mais ou menos 20. Aí a gente começou a perguntar de onde que eles eram, se era todo mundo da mesma comunidade. Aí, tipo assim, 4 era de uma comunidade, 3 era de outra comunidade, um ficou meio quietinho, um queria falar, e tudo bem, né? E o resto era todos dali. E aí, tipo assim, Deus começou a mostrar a gente que, tipo, era como se todos estivessem, assim, socadinhos num lugar. E o Espírito Santo, tipo assim, dava-se um sopro de vida e eles se espalhassem, sabe? Por todo aquele lugar, por toda a Amazônia, sabe? Eu creio. E ali é uma canoazinha que vai para uma comunidade, gente, fala de Jesus e aquela vida rendida ao Senhor. Então, assim, olha só a capacidade. O Senhor nos tirou aqui da cidade, do Rio de Janeiro. Aí, vamos lá, né? 5 horas de avião, 19 horas, depois mais 7, aí depois dá mais uma nadadinha, mais uma canoa e vamos com o Nino, Carlos e Luli. Gente, para poder falar de Jesus para essas pessoas e depois eles em uma comunidade, dentro daquele quartinho de 40 graus, eles iam se espalhar e falar de Jesus. Tipo assim, eu creio isso. Então, assim, a minha adoração foi um impacto para essas vidas e junto com a adoração deles, isso foi uma explosão, gente. Explosão do Espírito, entendeu? Então, assim, olha só, aí eu pensei, né? Eu falei, Senhor, imagina se eu não estivesse lá com ele. Hey, pai, olhando pra você. Gente, olha só. E aí depois chegou lá, o Nino Carlos teve a ideia brilhante, tipo assim, o Nino Carlos no espírito, é claro. Tipo assim, vai lá, tia Marcela vai tocar. E aí vem uma garotinha no fundo. Oi, Jesus. Aí veio o Nino Carlos. Aqui, tia Marcela, tá cantando aqui, ó. Tá cantando, fala aí o que é. Gente, tipo assim, é o poder do Espírito Santo. Ele vai se aperfeiçoando. Mas se a gente olha para trás e fala assim, ai, não vai dar para mim não, vou desistir. Não vou fazer. Ah, não vou falar. E aí depois, tipo assim, o Espírito Santo falando várias coisas comigo, né? Sobre o lugar secreto. Sobre coisas que eu tinha vivido. E eu fechei o olho e fiquei assim, acho que eu não vou falar não. O Nino Carlos está aí, né? A Luli. E aí do nada eu falei, eu tenho que falar. Não posso ficar quieta. Não posso, eu não vim aqui à toa. E é isso que a gente tem que ter esse posicionamento todos os dias. Entender que você não está à toa naquele lugar. Deus tem um propósito na sua vida naquele lugar. Então a gente não pode se contentar de ver as coisas, de vir aqui, ouvir uma palavra diferente, ver um louvor diferente e sair daqui e continuar da mesma forma. Ou agindo como se nada tivesse acontecido. A gente tem que continuar em ousadia, em posicionamento em Jesus, sabe? Crendo que por meio da nossa adoração, daquilo que a gente professa, né? É como se fosse uma corrente de ar, né? Que ela vai e volta, por todos os cantos. Entender que um louvor que é cantado daqui, que sai desse púlpito, ela reverbera por todo esse bairro, por todo esse país, por todo o mundo. Então, por isso que a gente tem que, tipo assim, cara, eu não estou cantando à toa. Não é um canto, entendeu? Não é uma afinação, não é um tom, não é um instrumento, mas é adoração. E a adoração, ela tem que fluir. Ela tem que fluir do teu coração. Ela tem que fluir da essência, né? Da essência. E a própria palavra fala que o Senhor busca por aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu te pergunto, cadê esses adoradores? Não somos nós? Cadê, gente? Cadê esses adoradores? Eu sou uma dessas. Então, assim, é a gente se posicionar. Senhor, eu sou uma adoradora. Eu não estou muito afinada, tem muito tempo que eu não toco, mas vamos embora com Jesus. É no dó e no sol e tá tudo certo. No dó e no sol e vamos embora. Porque a adoração, ela vai fluir. Seja em português, seja em inglês, seja em sateré. Se não der jeito, a gente vai na Libras. Se a gente não sabe Libras, a gente dá outro jeito. E vamos embora, entender que é o Espírito Santo que vai mover as coisas, né? Não é na força do nosso braço. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Tá. Ah, tá. E aí eu botei aqui um louvor, a gente canta aquele música. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Mas na primeira oportunidade, a gente assim...
acho que eu não vou adorar agora não. Essa música eu não sei, então eu não consigo adorar. E você fica quieto assim, ó. Gente, é isso. Mas é a realidade. Eu falo isso porque são coisas que o Espírito Santo já foi me mostrando. São coisas que eu também já vivi. Mas é aquilo. Não quer dizer que você faz isso que não tem jeito. O não tem jeito não existe pra gente. São processos que a gente vai passando e Deus vai ajustando tudo no seu devido lugar. E tudo vai acontecendo no seu devido tempo. E aí um outro ponto isso aí. E já encerrando ali. É que, tipo assim, às vezes a gente está tanto nessa aceleração, que foi algo que o Espírito Santo também foi me mostrando. A gente está tanto nessa aceleração que a gente sai batida assim. Cheguei no trabalho, cheguei na escola, cheguei na faculdade. E você não olha para os lados. Você não está olhando, você já acorda assim, cara no celular. E você não percebe o que está acontecendo. Eu estou falando para você, mas isso vale para mim também, tá? Fica tranquilo. Então, assim, você está tão ali na aceleração do dia, isso não quer dizer que você tem que... Isso não quer dizer que você não tem que viver queimando. Isso não quer dizer que você não tem que viver ali no profundo. Mas essa aceleração, muitas das vezes, ela nos atrapalha a ver minuciosamente aquilo que o Espírito Santo está nos mostrando. Os detalhes, né? Porque o Espírito Santo, ele se revela nos detalhes, mas às vezes por conta dessa pressa, dessa rotina... Não porque eu tenho que bater o ponto, não porque segunda é assim, terça é assim. E a gente enquadra tanto as coisas que muitas das vezes a gente acaba querendo fazer isso com o próprio Deus. A gente tenta colocar Ele nessa caixinha, quando na verdade nós que temos que ser essa caixinha que é moldada pelas mãos dEle. Então assim, a gente ter essa sensibilidade, tipo assim, cara, agora eu preciso me acalmar. Agora, tipo assim, por mais que esteja todo mundo aqui, Deus me ama, agora eu vou silenciar, porque assim, o Espírito Santo está querendo falar comigo. Mas eu não estou escutando nada. Ele está querendo falar contigo, irmão. Fecha o olhinho assim, ó. Vamos lá aqui, entendeu? Entender que essa calmaria é preciso. A gente não pode viver uma rotina, tipo assim, estou batendo para aqui, lá. Tá, mas e chega no final de semana, você fez o quê? O que você fez para Deus? Ou você só bateu a sua meta, tipo assim, nossa, meu planner aqui, ó, completinho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá, mas e para Jesus? E para o reino? Você realmente viveu para o reino essa semana? Então, assim, com isso eu quero deixar esse desafio, sabe? Você realmente exercitar isso com o Espírito Santo logo pela manhã, sabe? Você já começar esse dia decidido, você levantar da sua cama, tipo assim, Senhor, eis-me aqui. Beleza que eu fui parar na Amazônia assim. Mas às vezes você não vai precisar ir para lá. Mas é tipo assim, Senhor, eis-me aqui. E até a última música do Influenciadores, e eu nunca vou me esquecer disso, foi aquela música. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito para fazer, não há mais tempo para olhar para trás. Então, assim, quando tocou esse louvor, eu fiquei assim, Senhor, sabemos, eu tenho um chamado. Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Então, assim, só que isso só foi possível com esse silenciamento, sabe? A gente precisa muitas vezes se aquietar, estar nesse lugar com o Senhor de silêncio, onde você não vai ficar só falando, mas você vai parar para ouvir o que Ele tem para falar para você. Então, assim, o meu encorajamento é você, tipo assim, cara, Senhor, vamos embora. Eu não me contento em continuar da mesma forma, porque a gente sempre fala, há muito mais, gente, há muito mais. Tipo assim, Senhor, eu não me contento só com essas vidas, eu quero mais. Eu quero mais, eu não me contento só com a Amazônia. Vamos embora para o Haiti, vamos embora para o Piauí, vamos embora para todos os lugares. Ou então vamos embora para a nossa faculdade com ousadia, com coragem. Tipo assim, Senhor, não estou vendo, não conheço ninguém lá, não falo com ninguém lá, mas hoje vai acontecer alguma coisa. Eu vejo pelos olhos da fé. Eu creio nisso. Então assim, eu vou, no meu trabalho, é uma pessoa que passa, é alguém que fala comigo. E nisso você está agindo ali. Senhor, Jesus está aqui. Jesus está aqui, vamos embora. E essa pessoa tem que entender que Jesus flui através da sua vida. É o seu olhar, é o seu bom dia, é o seu abraço, é o seu sorriso, ou então a sua cara fechada também. Mas ela tem que refletir Jesus. Então, assim, é essa coragem que eu deixo aqui pra vocês. É tipo assim, cara, a gente tem que se alegrar no Senhor, gente. Diariamente, a gente tem que refletir essa alegria diariamente também. Porque é esse Jesus que flui através das nossas veias, dos nossos poros, né? Tem a passagem que fala, né, que o sangue vinha, né, pelos poros dele. Gente, isso aqui pra mim é a essência do viver. Viver Ele, viver a palavra dele. Porque a gente não está fazendo nada disso, tipo assim, para a igreja, a gente não está fazendo para o pastor ficar feliz e tal. Tipo assim, às vezes eu até brincava, né? Eu aqui, orgulho do pastor Elinho, Bíblia e canetinha lá no meio da Amazônia. Mas assim, a gente não está fazendo isso para pessoas, sabe? A gente está fazendo para o reino, a gente está fazendo para o nosso Pai.
Pai que nos chama de filhos, amados, escolhidos. E escolhido não é só quem tem chamado missionário, não. Escolhido não é só quem é pastor. Não, somos todos nós somos filhos desse mesmo Pai, amém? Então, assim, eu deixo esse encorajamento para vocês, para que a gente viva essa essência, sabe, de Jesus, seja por meio da adoração, seja por meio da autoridade que nós temos nele e principalmente por meio dessa unidade que nós temos com ele e que nós temos como corpo. Então, é isso que Deus colocou no meu coração para hoje. Então, assim, espero que vocês tenham sido tocados, sabe, por essa palavra, porque não é uma palavra para a gente deixar para lá, sabe? Por mais que seja o básico, mas é o básico ali na essência, sabe? Porque para a gente crescer e construir os próximos degraus, para a gente construir esse edifício, como a gente tem feito no Conexão, a gente precisa que a base ali esteja muito fundamentada. Então, assim, é com isso que a gente vai crescer, é com isso que a gente vai avançar. Porque se a gente não tem isso fundamentado, como a gente vai chegar numa missão e vai ver uma criança olhando para você se você não consegue falar para ela o que é uma rotina sem olhar para o celular? Porque a gente chegou lá e não tinha ninguém olhando para o celular, não. Porque nem celular eles tinham. Eles não tinham uma água para beber, filtrada. E às vezes é tipo assim, ai não, acho que eu não vou. E tal, não vai dar. Gente, vamos embora, se joga. Eu cheguei lá, vamos no rio. Tem jacaré, tem cobra, tem tudo isso, mas vamos embora. E é isso que a gente tem que fazer com o Senhor. Se jogar nesse rio de águas vivas, gente. Porque isso é o que o nosso Pai nos proporciona. Com todo o poder, a autoridade e a ousadia. Amém? É isso. Se coloquem de pé. Coloca a mão no seu coração aí que eu vou orar por vocês. Feche seus olhos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por essa noite. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, Senhor, pela Tua presença, pela Tua bondade, Pai. Porque o Senhor tem demonstrado isso, Senhor, a cada dia, Pai. Nos dê, Senhor, um coração ensinável, um coração, Senhor, inclinado, Senhor, à Tua voz, Senhor. Não às nossas vontades, aos nossos desejos, Senhor, ou aquilo, Senhor, que alguém nos diz, Pai. Mas aquilo ao que a Tua palavra diz, Pai. Que o nosso coração, que espírito, alma e corpo, Senhor, estejam alinhados, Senhor, com a Tua vontade, Senhor. Que possamos, Senhor, viver, Senhor, na Tua essência, Senhor, na essência que és Tu, Senhor, é a Tua palavra, Jesus. Muito obrigada pelos Teus feitos, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela vida de cada jovem, Senhor, de cada adolescente, de cada adulto, Senhor, que se encontra aqui essa noite, Pai. Se há alguém, Senhor, com um chamado, Senhor, missionário, chamado, Senhor, pastorais, Senhor, chamado, Senhor, para o que for, Senhor, ministeriais que sejam, Senhor, mas que tudo que eles venham fazer, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor faça, Senhor, assim como o Senhor fez comigo, Pai, o coração arder, Senhor, pela Tua vontade, Pai. Um coração, Senhor, que arde, Senhor, por viver mais de Ti, Pai. Por viver, Pai, os Teus propósitos, as Tuas promessas, Pai. Porque se estamos aqui, Pai, o Senhor tem um propósito, Pai. É nisso que nós cremos, Pai. E a Tua palavra fala, Senhor, que nós faremos, Senhor, coisas ainda maiores, Senhor, que Jesus fez nessa terra, Pai. Então que nós, enquanto corpo, enquanto filhos, Senhor, escolhidos, chamados por Ti, Pai, possamos nos posicionar em fé, Pai. Em fé diante da Tua presença, Pai. Crendo, Pai, que mesmo que venham, Senhor, um turbilhão de pensamentos, Senhor, uma rotina corrida, Senhor, coisas contrárias, ataques à nossa vida, Pai. Nós estamos firmados numa rocha, Pai. Nessa pedra fundamental, Pai, que Tu és na nossa vida, Pai. Graças Te damos, Senhor, pela Tua bondade, Pai. Eu Te peço, Senhor, um coração grato, Senhor, por tudo que temos, Pai, por tudo que somos, Senhor, pela estrutura que nós temos aqui, Senhor, pela nossa forma de adoração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que tenhamos um coração ensinável, bondoso, grato, contrito a Ti, Senhor. Um coração sedento, Pai, que não aguenta mais esperar, Senhor, por estar na Tua casa, por estar junto com os irmãos em unidade, Pai. Então eu Te peço, Senhor, por um espírito de unidade, Senhor, rondando os corações, Pai. Um espírito de compaixão, Senhor. Um espírito de comunhão, Pai. Que possamos, Senhor, conhecer mais uns aos outros, Pai. Frutificar, Senhor, em toda boa obra, Pai. No Teu pleno conhecimento, Pai. Entendendo, Pai, que é tudo por Ti, para Ti, Pai. Tu é a honra, Tu é a glória, Senhor. Tu é a força, o poder e toda a autoridade. No nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Pai, porque nós cremos, Senhor. E eu declaro, Senhor, que há muito mais, Pai. Porque eu creio que há muito mais, Pai. Porque vem do Teu trono, Pai. O que vem de Ti, Pai, não é limitado, Senhor. Mas flui, Senhor. Flui em abundância, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, Pai.
nos dê, Senhor, uma semana abundante, Pai, uma semana, Senhor, abençoadora, Pai, onde veremos, Senhor, os teus frutos, veremos o teu cuidado, veremos a tua misericórdia, veremos a tua abundância, Senhor, em cada passo que dermos, Senhor, seja dentro ou fora de casa, Pai. Eu declaro, Senhor, saúde, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, cura, Senhor, sobre todas as áreas, Senhor. Eu declaro, Senhor, ousadia, Senhor, alegria, Pai, que ao olhar no espelho, Senhor, eles sintam a tua alegria, Pai, em nome de Jesus, Pai. É o que eu declaro, Senhor, que essa noite, Senhor, seja transformadora, Pai, que saiamos daqui, Senhor, de uma maneira diferenciada, Senhor, não por quem falou, Senhor, ou por como foi dito, Senhor, mas pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor revelou e vai revelar, Senhor, aos corações, Pai, porque eu creio, Pai, porque o Senhor é fiel, Pai, para cumprir tudo aquilo que o Senhor começou, Pai. Graças te damos, no nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que tu és bom e agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém.